Como chegar à iluminação? Bom, primeiro minhas credenciais. Posso falar do tema porque sou místico, esotérico, alquimista, iniciado, estudante do ocultismo. Então, posso falar de iluminação. Posso falar de temas religiosos. Por quê? Tem um estudo comparativo das religiões, eu posso falar. Tenho credenciais para falar. E sou um cientista. Sou mestre pelo INPA e pela UNB. E minha tese, o meu pré-projeto de doutorado em educação, porque fui um professor pela vida toda, está aqui no meu canal, numa playlist chamada Sistema Educacional Humanista, Holístico e Dialético. Então, eu posso dizer que cheguei ao ápice da ciência. Minha linguagem é cientista, é científica. Minha linguagem é de cientista. Então eu posso falar de iluminação? Posso, porque eu fiz um paralelo entre a iluminação de Buda e a autorrealização de Jung. Ambos estão falando do mesmo fenômeno. Só que um do ponto de vista religioso e o outro do ponto de vista científico. Tá? Por quê? O budismo foi quem trouxe esse conceito da iluminação, assim como Jung trouxe o conceito da autorrealização, da plenitude, a plenitude do ser humano. A Ordem Rosa Cruz tem um símbolo que está no seu principal símbolo, né, que é uma rosa e uma cruz. Uma rosa parcialmente desabrochada. Ou seja, ela não é um botão e nem é uma rosa totalmente aberta. Ela é uma rosa em processo. Eternamente em processo, eternamente desabrochando. Para dar a entender que só tem caminho, não tem processo, não tem final. Então eu posso falar de iluminação, que é a mesma coisa da santificação, da glorificação de Jesus. Que é o mesmo que Maomé prega, é o mesmo que Zaratustra prega, é o mesmo que Krishna prega. Vamos dizer assim, a iluminação seria o ápice do budismo, que é o equivalente ao ápice de todas as religiões. O que é o ápice do cristianismo? O ápice do islamismo. Se você for um islã fiel, qual a promessa? O que te promete? O que Maomé promete se você seguir os seus preceitos? O que Moisés promete se você seguir a lei de Deus? O que Jesus promete se você seguir suas palavras? Qual o ápice? Tudo são sinônimos. A minha pesquisa sintetizou tudo, juntou tudo. Eu devo esse estudo a uma amiga. Eu preciso falar o seu nome. Você me inspirou. Nós estávamos
quando eu estava nessa pesquisa, você imagina, quando eu estava pesquisando esse tema, preparando esse estudo, minha mente Asperger estava focada nisso aqui. Eu estava com uma grande amiga e nós estávamos fazendo um trabalho juntos, tá? E sem a ajuda dessa amiga, eu não teria chegado à síntese que cheguei. Eu penso que se nós tivéssemos, na época, dedicado mais tempo, nós teríamos avançado mais. Avançado mais. Bom, então como chegar nessa iluminação? Bom, eu sou matemático, então nós vamos encarar isso como um teorema. Primeiro a gente precisa descrever o fenômeno que eu quero defender a minha hipótese. Então eu tenho uma hipótese e vou defender cientificamente. Por quê? Porque eu sou cientista, porra, eu não posso fugir da linguagem científica. Ah, mas você está falando de um tema místico, de um tema esotérico, de um tema do conhecimento iniciático. A ciência não entra, mas, cara, sinto muito, eu sou cientista, eu não posso fugir dessa linguagem. Então, eu vou trazer essa questão da iluminação do ponto de vista científico. Que esse foi, eu acho que foi a grande contribuição dessa professora, tá? Dessa professora. Daí, esse evento ser uma prova axiomática de que a energia vril só é acionada na integração do masculino com o feminino. Só a integração desse masculino com esse feminino é que vai gerar a energia vril. Porque nós precisamos da energia vril para chegar à iluminação. A energia vril é a energia da iluminação. Não podemos falar de iluminação sem falar de energia vril. Então veja que a minha pesquisa é profunda. Porra. A minha pesquisa é profunda e a minha pesquisa ela tem um caráter dentro da metodologia científica, vamos dizer assim, tem um caráter único, que é o da praxis. Praxis. Se você quiser praticar agora, eu já te digo como acionar a energia vril dentro de você. Por quê? Porque eu trabalho com o princípio do estudo e aplicação, porra. Estudo e aplicação. Eu quero ver isso na prática. Essa professora, nós batemos muito nessa questão que teria que ser passos simples para qualquer pessoa, qualquer leigo, independente do nível de instrução da pessoa, ela poderia seguir. Porque a iluminação não pode ser burocrática, não pode ser, não pode fazer. Imagina se a iluminação, se a glorificação, a santificação de Jesus vai fazer preconceito. Só os letrados que têm direito, só os eruditos é que vão se iluminar. Ou a iluminação é para todos. Então essa minha amiga me disse:
precisam ser passos simples. E eu te dou passos simples. Simples. Que do ignorante ao pós-doutor pode seguir. Minha revolta com essa professora, não quis dar prosseguimento à pesquisa. Não quis dar prosseguimento. Não quis dar prosseguimento. E quando ela abandonou a pesquisa, toda a energia vril que estava sendo canalizada simplesmente se desmoronou. Tanto é que esse assunto só voltou novo da minha mente. Isso foi em 2016. Então, conta para cá. 2024. Então, 2025, 9 anos? 9 anos depois que eu estou retomando essa questão. Veja quanto tempo perdido. Se essa professora tivesse a coragem de continuar com a pesquisa lá em 2016, onde você acha que nós teríamos? Nós estaríamos. Tá? Veja, hoje eu estou com 60 anos, então eu estava com 50, porra. Eu tinha quase 10 anos aí para ainda trabalhar, para ainda avançar. Mas o bloqueio. Sinto muito, você mulher que me rejeitou. Tá? Você fez um grande mal para toda a humanidade, porque minha pesquisa é para ajudar. É a humanidade que sofre com todo o potencial dentro de si, com todo o potencial divino, criativo, com uma estrutura altamente complexa. E sendo desperdiçada numa cultura pobre. Eu sinto muito, não tem perdão para vocês. Vocês atrasaram o desenvolvimento da pesquisa por questões egoístas. Sinto muito, nem você que me apresentou o caminho da iluminação, você que me apresentou o Tantra, você que me apresentou, abriu as portas das escolas do Oriente, nem você tem perdão, porque você foi a maior covarde de todas, a maior covarde de todas. Porque com o seu conhecimento, com o que você conhece, com as migalhas que eu peguei de você, eu cheguei onde cheguei. Se você estivesse do meu lado até hoje, desde o início, desde quando nos conhecemos em 2003, nós já teríamos feito a revolução. A revolução, isso quando estávamos com 40 anos, isso se passou 20 anos. 20 anos de atraso. 20 anos que eu fiquei na CLT como escravo. Você identificou que a minha proposta é libertadora. Você me deu esperança e me tirou. Não tem perdão para você. Como não tem perdão para todas as mulheres que passaram pela minha vida, que tomaram conhecimento dessa pesquisa, tá? Que brincaram com essa pesquisa. Tá? Vou dar um destaque para Patrícia Nazário, vou dar um destaque para Sandra, tá? E vou dar um destaque para Simone Tedin, que são as 3 mulheres que poderiam ter feito a revolução. Porque elas conheceram essa pesquisa, elas entraram em contato com essa pesquisa, elas ajudaram a edificar elementos dessa pesquisa. E por covardia,
viraram as costas, sem nenhuma explicação. Mas a pesquisa está aqui, a pesquisa não pode. Tá. Tudo que eu apresentei para vocês, toda a proposta, o benefício que ia fazer para a humanidade, agora eu vou colocar sob domínio público aqui no YouTube. Sem nenhuma esperança ou sem nenhuma de monetização, porque um conhecimento sagrado desse não pode ser monetizado, porque ele é um conhecimento anterior ao capitalismo. Eu preciso fazer esse desabafo, porque 20 anos não é 20 dias. A energia de um homem de 40 não é a energia de um homem de 60. Não é a mesma. Não é a mesma. Quantos anos eu ainda tenho aí de lucidez pela frente? Mais 10 anos, porque o verão de uma pessoa é aos 70 anos. Encerra aos 70 anos. E aí começa o outono. A senilidade começa aos 70 anos. Eu vou ter o quê? 10 anos para construir o que a gente poderia já ter iniciado há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, que essa pesquisa já podia ter sido iniciada e mais gente contribuir para ela. Então, a iluminação tem um dínamo. Você descobriu o dínamo, a lâmpada acende. Você acionou o dínamo e o dínamo está dentro de você. E é fácil acioná-lo. É fácil acioná-lo. Tá. Esse dínamo vai fazer com que uma energia percorra um circuito. Essa energia é a energia vril. O circuito é o circuito em forma de serpente, que é chamada de Kundalini. Isso é papo de místico. Agora vamos com papo de cientista. Cada chácara está ligado a uma glândula. Glândulas produzem hormônios. Hormônios são mensageiros químicos que, em doses ínfimas, na sua corrente sanguínea, determina o seu estado de humor. Determina o seu estado de humor. O que você é o que essas glândulas produzem, estão produzindo. Então, a partir do chakra básico, das suas glândulas básicas, você vai atingir. E eu tenho estruturado esse processo. Esse processo. Esse processo. Quero que essa descoberta científica e mística, que essa descoberta revela um conhecimento antigo que ficou adormecido por milênios. E eu quero registrar a patente da descoberta do enigma, do maior enigma da humanidade, que é como atingir a iluminação, como manifestar o seu verdadeiro eu, sem a presença, como desmantelar o ego,
Como tirar as máscaras e mostrar quem você é. Como se autorrealizar. Como viver em plenitude. Como viver a sua essência. Como viver a sua natureza. Esse vídeo eu dedico à professora Thaís, que foi a inspiração dessa síntese. Gratidão por ter me inspirado, mas ao mesmo tempo, não tem perdão o abandono que você fez de uma pesquisa que poderia ajudar toda a humanidade. Você, como cineasta, poderia fazer toda a parte da publicidade. E nós simplesmente abandonarmos uma cultura patológica e numa contracultura que traga, que leve a essa iluminação, que leve. Porque não adianta você querer se iluminar dentro dessa sociedade. Como? Tem que mudar tudo. Você precisa reformular tudo, senão a iluminação não chega. A iluminação é uma mudança, é uma mutação, é uma mutação. Você vai mudar tudo. Você precisa abandonar essa sociedade e criar uma sociedade alternativa com os valores que você acredita. Tudo está nessa síntese. E tudo isso eu devo a você, cujos olhos eu nunca esqueci. Porque toda essa inspiração veio do fundo dos seus olhos. Imagina o que tem mais dentro desse ser. Só posso agradecer. Como que eu vou a fonte da inspiração? Por quê? Porque a energia vril foi acionada. Nós estávamos conversando sobre esse tema, olhando nos olhos. O que aconteceu quando você aprofunda num tema com uma pessoa interessada e que entende e que compreende o que você está dizendo, porque eu sou incompreendido. Eu sou incompreendido. No meu bairro eu sou estranho, na minha família eu sou estranho, no meu trabalho eu sou estranho. Olha o que fizeram comigo. Tudo porque a minha denúncia. André Lúcio Bento, você era diretor da IAP e eu era um professor autista. Você não podia ter feito isso comigo, com meu professor autista. Eu ainda vou te dar uma chance, como já está registrado aí no meu canal, cara. Tá? Eu não vou repetir. Pegue o vídeo lá, que eu tenho a minha proposta para você. Você, Patrícia Nazário, você é do ensino especial. Você não podia fazer o que você fez comigo, sabendo que você me deu o diagnóstico de autismo. E mais, existe a suspeita que você faz isso com outros homens com necessidades especiais. Comprovadamente,
portadores de necessidades especiais, deficientes físicos, visuais, auditivos e autistas. Mas eu te agradeço. Você me ajudou, nós avançamos muito com você. Com você eu veio a inspiração do sagrado masculino e o sagrado feminino. Só aciona a energia vril na união sagrada